Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nos grupos para deixar um comentário bíblico, mas essa semana, a partir de hoje, até concluir o meu comentário, eu quero usar a Bíblia Católica. Eu vou comentar o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, ele só contém na Bíblia Católica, na Bíblia Cristã Católica. A Bíblia cristã evangélica, ela não contém o Eclesiástico. Não sei se os irmãos sabem, mas existe alguns livros na Bíblia cristã católica que não contém na Bíblia evangélica, cristã evangélica. Quando houve a reforma, os reformadores acharam por bem deixar alguns livros que acreditam não ter sido um livro inspirado. Mas eu vou usar esses dias o Eclesiástico. Então, começo hoje comentando os 10 primeiros versículos do capítulo 1. Ele está escrito assim: toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com Ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar e as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura dos céus, a extensão da terra e a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seu caminho são mandamentos eternos. A quem foi revelado a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrado e revelado a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade dos seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. E Ele a espargiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu e deu a aquele a quem ama. Muito bem, amados. Eu li os primeiros 10 versículos do capítulo 1 do Eclesiástico. Lembrando que a Bíblia cristã evangélica tem Eclesiastes e não o Eclesiástico. A Bíblia católica, ela contém os dois livros, o Eclesiástico e também o Eclesiastes. O livro do Eclesiástico, muitos atribuem esse livro a Salomão, mas não é Salomão que escreveu o Eclesiástico. Ele também é conhecido como se fosse Siriacida. É um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Ele foi escrito por Ben Siriach, um sábio judeu, e é conhecido por oferecer conselhos práticos sobre moralidade e viver piedoso. Vamos conhecer então. O versículo 1 até o versículo 10 trata da origem e da natureza da sabedoria, destacando que a sabedoria vem de Deus e que Ele é a fonte suprema de todo o conhecimento. A sabedoria não pode ser separada de Deus, pois ela pertence a Ele desde a eternidade. Então vamos comentar versículo por versículo. O primeiro versículo diz: toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com Ele.
Então, a sabedoria não é algo que o homem pode conquistar por si mesmo. Não é algo que você pode obter numa sala de faculdade, cursando as melhores faculdades. Ele é um dom divino. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Toda a sabedoria existe porque Deus é a sabedoria. Então, a sabedoria existe desde a eternidade. Desde o início, a sabedoria esteve com ele. Este versículo enfatiza a soberania de Deus sobre todo o conhecimento e o entendimento. O versículo 2 diz assim: quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva e os dias da eternidade? Então, o escritor ele começa a fazer algumas interrogações. Ele interroga quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias da eternidade. Então, o autor usa imagem de grandeza incontáveis, areia do mar, gotas de chuva, para destacar a magnitude da sabedoria de Deus, que é insondável, além de compreensão humana. Isso também sublinha a limitação do conhecimento humano diante da imensidão da sabedoria divina. Por esse motivo eu digo que a sabedoria divina, você não adquire numa sala de faculdade, cursando os melhores cursos, não. Cursando uma faculdade, você vai ter conhecimento prático, até mesmo para vencer na vida, para se tornar um profissional competente. Mas cursando a melhor faculdade, você pode ter conhecimento, mas não ter a sabedoria divina. Então, a sabedoria você só adquire através do dom de Deus. Ela é divina. O versículo 3 continua as interrogações dizendo: quem poderá medir a altura dos céus, a extensão da terra, a profundidade do abismo e a sabedoria? A sabedoria é comparada às grandezas da criação. Todas igualmente imensurável. Imensurável. Somente Deus pode revelar essa sabedoria. Somente Deus como Criador. Mas só tem... tudo está em Deus. Ele não só tem poder sobre o universo físico, mas também sobre o domínio da sabedoria, que está além da nossa capacidade de mensurar. O versículo 4 diz: a sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente vem da eternidade. Então nós vemos que a sabedoria está acompanhada tanto pela inteligência e pela prudência. É como fosse 3 espíritos, ou como se fosse 3 anjos: sabedoria, inteligência e prudência. Tudo isso vem desde o início da eternidade, tudo isso vem de Deus. A sabedoria não é uma criação tardia, ela já existia antes de todas as coisas, pois está enraizada em Deus. Isso sugere que a sabedoria é anterior à criação. Então, a sabedoria divina é a mente de Deus. É o que Deus usou essa sabedoria como base para criar o universo. Tudo foi criado mediante a divina sabedoria, ou seja, a presença da sabedoria na criação de Deus.
O versículo 5 diz: a fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas. Veja bem, eu fico maravilhado quando vejo isso, quando diz que a fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas. Então, os seus caminhos são os mandamentos eternos. A palavra de Deus, nós já sabemos que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a sabedoria é o próprio Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, a palavra de Deus é o meio pelo qual a sabedoria ela é comunicada à humanidade. Os caminhos da sabedoria se manifestam através dos mandamentos divinos, que são eternos, imutáveis, ou seja, não muda. São isso que reflete em nossa vida, refletindo a perfeita justiça e a ordem divina. O versículo 6 diz: a quem foi revelada a raiz da sabedoria? E quem conheceu os seus projetos profundos? Novamente, aqui nós vemos o autor fazendo interrogação. Esse versículo sublinha o mistério da sabedoria de Deus. Nenhum ser humano pode compreender completamente os pensamentos ou o plano de Deus. A sabedoria divina, ela é profunda, é inatingível para o entendimento humano. Nós podemos nos tornar inteligente, podemos até nós, alguns, achar que nós somos sábios, mas ser sábio, ter conhecimento, ser um grande cientista não significa que você tem a perfeita sabedoria, a ciência da sabedoria, né? Então, o versículo 7 diz assim: a ciência da sabedoria, a quem foi revelada e quem compreendeu sua imensa riqueza. Novamente, o autor continua com as interrogações. A riqueza da sabedoria divina, ela é ilimitada. Então, novamente, o texto enfatiza que poucos foram privilegiados para compreender, em parte, essa sabedoria. O versículo sugere que aquele que busca a Deus com humildade, com temor, talvez possam acessar uma partícula dessa imensa sabedoria, dessa imensidão. Ou seja, Deus, ele não revela tudo para nós. Ele dá fragmento, apenas uma partícula de tudo que é necessário conhecermos. Porque se nós fôssemos adquiridos com essa sabedoria divina, nós seríamos, a nossa capacidade de expansão seria tão enorme. O nosso pensamento poderia destruir a humanidade, devido à nossa capacidade de sabedoria, mas não temos, nós temos o fragmento somente. O versículo 8 diz: um só é o sábio, é terrível em extremo. Aí ele diz quem é: o Senhor sentado em seu trono. Aqui o texto reconhece que Deus é o único possuidor absoluto da sabedoria. Por isso, ele é terrível, no sentido de ser grandioso, no sentido de ser majestoso, magnânimo. Então, ele é digno de reverência. Sua sabedoria, ele é poder, são inseparáveis. O poder e a sabedoria estão unidos. O versículo 9 diz: foi ele quem criou a sabedoria, quem a viu e mediu e a espalhou sobre todas as suas obras. Ou seja,
espargiu. É algo como se fosse pequenas gotas de água sendo espargido. Não sei se alguns irmãos já entraram numa igreja católica, onde o padre muitas vezes vai espargindo gotas de água sobre os fiéis. Eu não sei se isso acontece nos dias atuais, mas na época que eu fazia parte da igreja católica, acontecia. Então, Deus, ele espargiu, são pequenas gotas, partículas pequenas que caem sobre cada um de nós, sobre todas as suas obras. Deus, como um Criador, é aquele que criou a sabedoria e espargiu, ou seja, derramou sobre a criação. A sabedoria de Deus se manifesta em todas as obras de Deus, em todas as obras de suas mãos, desde o universo físico até as realidades espirituais e morais. O versículo 10, somente agora para concluir, o versículo 10, está escrito assim: Ele a distribuiu a todos os viventes segundo a sua liberalidade e a comunicou àqueles a quem ama. Então vamos tentar entender. Deus, em sua bondade, ele distribui a sabedoria, o dom da sabedoria, para todos, especialmente para aqueles que ele ama, aqueles que seguem os seus caminhos. Esses têm acesso à sabedoria divina. Então, portanto, é um dom concedido àqueles que reverenciam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Um dos apóstolos de Jesus, se eu não me engano, Tiago, ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Então, este trecho do Eclesiástico, ele destaca que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E não pode ser adquirido sem reverência, sem respeito por ele. A sabedoria está intimamente ligada ao conhecimento de Deus, ao conhecimento que nós temos acerca de Deus mediante a sua palavra ou a sua criação. Os seres humanos, por sua própria natureza, são limitados na sua capacidade de entender. Somos limitados, amados. A nossa limitação nos impede de entender completamente os mistérios da sabedoria divina. Mas aquele que teme a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, pode ter acesso a uma parte dela. Assim, o temor de Deus é o começo da sabedoria. Você, meu irmão, minha irmã, talvez esteja pensando: o irmão Gregório está falando sobre sabedoria. Será que ele tem a sabedoria? Eu busco, amado, eu oro, peço a Deus esclarecimento, que ele possa me dar essa capacidade de entender. Mas a minha capacidade, ela é bastante limitada. Muitas coisas que eu procuro compreender, eu tenho dificuldade. Então, somente através de oração. Algumas partículas de Deus são reveladas através de busca constante, mas temos que orar, jejuar, vigiar, para adquirir a verdadeira sabedoria. Graça e paz para todos. Amanhã eu estarei comentando o versículo 11 em diante. Grande abraço, foi um prazer comentar a Bíblia Católica, o livro do Eclesiástico. Amém?